A mensagem transformadora que alterou seu destino e o fez enfrentar seu passado. Em uma pequena vila à beira-mar, onde as ondas sussurram segredos e o vento carrega os ecos do passado, Clara, a bibliotecária, sempre esteve à sombra das próprias esperanças. A biblioteca, antiga e repleta de histórias esquecidas, guardava um canto empoeirado, quase perdido no tempo. Era ali que Clara passava seus dias, cercada por livros que contavam aventuras extraordinárias. Enquanto sua própria vida parecia um relato sem emoção, até que um dia, enquanto organizava uma estante, algo peculiar chamou sua atenção. Era uma carta. O papel amarelado tinha o cheiro da herança e o toque da nostalgia. Ao abri-la, uma onda de emoções a envolveu. As letras desbotadas da sua avó dançavam no papel, transbordando amor e arrependimento. Minha querida Clara, há coisas que nunca tive coragem de lhe contar. Começou a mensagem, em um tom sincero que parecia atravessar as décadas. Cada palavra pulsava com. Os olhos arderam de lágrimas, enquanto os versos exigiam sua atenção. A avó falava sobre um amor perdido, uma escolha que havia mudado o curso de suas vidas. A dor e a beleza transbordavam naquelas linhas, focando Clara de uma maneira profunda. Ela se sentia como se estivesse sendo chamada para uma jornada. Um nó se formou em sua garganta, enquanto as memórias dolorosas dela mesma surgiam. As esperanças não realizadas, as decisões que a mantinham estagnada. Clara não era apenas uma observadora de histórias. Naquelas páginas, ela se viu como a protagonista de sua própria narrativa. Com cada revelação, a atmosfera ao seu redor se tornava mais densa. Era uma tempestade emocional, um turbilhão de sentimentos conflitantes. Sentiu-se como se estivesse flutuando entre o passado e o presente, questionando suas próprias escolhas. E se tivesse feito diferente? Um aperto no peito a fez estremecer. Mas, em meio ao medo, havia uma brasa de coragem começando a brilhar. Determinada a desvendar os mistérios, Clara decidiu que não enfrentaria esse desafio sozinha. Falou com seus amigos de infância, aqueles que também carregavam suas próprias cicatrizes e histórias não contadas. Eles se reuniram na biblioteca e, entre risadas nervosas e lágrimas, cada um começou a compartilhar suas inseguranças, unindo-se em uma busca compartilhada pela verdade. Porém, algo ainda não se encaixava. A carta guardava segredos que Clara não conseguia decifrar. Havia uma linha que parecia estar faltando, como um eco distante. O que mais sua avó poderia ter escondido? O que aqueles sussurros do passado poderiam revelar? O coração de Clara pulsava com curiosidade e ansiedade. Aquela descoberta estava prestes a trazer à tona verdades que mudariam tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com cada revelação da carta, a tensão no ar crescia. Clara, sentada entre seus amigos, sentia que o peso das palavras a envolvia, mais denso a cada instante. A biblioteca, outrora um espaço seguro, agora pulsava com segredos sufocantes. Enquanto os outros compartilhavam suas histórias, Clara mal conseguia se concentrar. Sua mente girava, presa em um turbilhão de sentimentos. Ela precisava saber o que mais sua avó guardava. Vamos investigar a fundo, disse Marina.
a amiga mais corajosa do grupo, com um brilho intenso nos olhos. Temos que descobrir mais sobre o passado dela. Pode ser a chave para o que estamos buscando. Todos concordaram, a determinação havia se espalhado como fogo. Mas Clara ainda se questionava. O que mais estava escondido? Foi quando, durante uma pausa silenciosa, um barulho forte ecoou pela biblioteca. A porta da frente se abriu com um estrondo, e um homem alto, com uma expressão familiar e furiosa, entrou. Clara ficou paralisada. Era Daniel, o primo que não via há anos. Ele tinha saído da vila depois de uma briga familiar, e seu retorno não prometia nada bom. Clara, sua voz parecia um trovão. Eu não posso deixar você seguir com isso. A atmosfera esquentou. Todos olharam para ele, confusos e apreensivos. Clara se levantou, o coração disparado. O que você está fazendo aqui, Daniel? Você não sabe o que está fazendo. Ele se dirigiu para o grupo, os olhos sombrios como tempestade. Aquela carta não é o que parece. Você vai abrir portas que não deveriam ser abertas. Marina, sempre pronta para defender Clara, se adiantou. Daniel, você não tem o direito de interromper. Se há algo a ser revelado, precisamos saber. Mas Clara estava perdida. As palavras dele começavam a fazer sentido em sua mente. O que mais o passado estava escondendo? Se você realmente se importar com Clara, então vá embora, disse Pedro, um dos amigos. Mas Daniel não se moveu. Ele parecia mais agitado, nervoso, e por um instante seu olhar se tornou suave, quase implorando. Você não sabe o que aconteceu com minha mãe. O que sua avó realmente fez. Se você seguir com isso, poderão ser horríveis as consequências. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele estava insinuando? Antes que pudesse perguntar, Daniel olhou para ela e disse em um tom mais baixo: Minha mãe não era quem você pensa que era. E a sua avó, a verdade sobre ela é mais sombria do que você imagina. Os amigos recorreram a Clara ansiosos. O que isso quer dizer, Clara? Perguntaram, chocados. O mundo parecia girar ao seu redor e ela começou a duvidar. Daniel tinha razão? Devia ter um cuidado extremo com o que estava por trás daquelas palavras antigas. Ele avançou um passo, a urgência em sua voz evidente. Por favor, não me faça explicar aqui. Isso é tudo muito grande e você pode não gostar do que vai descobrir. Precisamos conversar a sós. O coração de Clara disparou. A energia na sala estava pesando. Cada olhar estava fixado neles. A ideia de um segredo obscuro sem nome a aterrorizou. E se Daniel tivesse razão? O que aconteceria se eles não pudessem lidar com a verdade? Vamos, Clara. Ele estendeu a mão, esperando que ela o seguisse. O medo e a curiosidade colidiram dentro dela. No fundo, Clara sabia que não havia como voltar atrás. O que mais estava escondido sob as camadas da história de sua família? Uma reviravolta se formava, ameaçando desmantelar tudo o que conhecia. E assim, enquanto suas mãos se entrelaçavam com as de Daniel, a biblioteca parecia mergulhar em um silêncio absoluto. Clara estava prestes a atravessar uma porta que talvez não tivesse retorno. Um caminho obscuro que poderia mudar tudo. A única coisa que sabia era que essa escolha mudaria seu destino para sempre. Enquanto Clara e Daniel se entrelaçavam, o clima na biblioteca se tornava denso. O olhar tenso de Daniel fitava o chão, como se estivesse pesando o fardo de um segredo que precisava ser exposto. O grupo de amigos assistia, inquieto, à cena que se desenrolava, sentindo que algo monumental estava prestes a acontecer. Eu realmente não posso te dizer aqui, insistiu Daniel,
olhando para os amigos com desconfiança. Clara, mesmo assustada, o puxou para mais perto, um misto de medo e curiosidade ardendo em seu peito. O barulho abafado das prateleiras cercadas de livros parecia ecoar seus pensamentos. Que segredos poderiam ser revelados ali? Clara, você tem que entender que isso não é algo trivial. Sua avó, ela não é quem você pensa que é. A gravidade em sua voz fez o coração dela disparar. A biblioteca estava em silêncio, exceto pela respiração deles. O grupo estava em choque, tentando processar cada palavra. Mas Clara precisava saber. Por favor, só me conta. Sussurrou ela, sentindo as mãos geladas de Daniel. O que poderia ser tão ruim? Daniel hesitou, olhou para trás, como se temesse ser escutado. Então, com um fôlego profundo, falou. Eu encontrei algo. Uma foto. Uma foto que mudou tudo. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. Depois de um momento interminável, ele continuou. Na verdade, a sua avó não teve apenas um amor perdido, outro filho. E esse filho, ele é meu pai. A explosão de sentimentos foi arrebatadora. Clara ficou paralisada, como se o mundo ao seu redor tivesse parado de girar. Um nó se formou em sua garganta, e ela olhou para os amigos, que agora estavam tão atordoados quanto ela. Você está dizendo que somos primos? A pergunta mal saiu dos lábios dela. O ar parecia pesado e cada segundo passava como uma eternidade. Sim e não. O que eu quero dizer é que a sua avó tomou a decisão de nos separar. Ela escondeu meu pai, ocultou toda a verdade da sua vida. A raiva e a dor em sua voz eram palpáveis. O peso da revelação deixava um gosto amargo na boca de Clara. As emoções começaram a ferver entre eles enquanto o impacto do que foi revelado se espalhava pelo grupo. A biblioteca, uma vez um espaço sagrado de histórias e descobertas, agora parecia um campo de batalha de segredos escavados. Como você sabe disso? Clara finalmente perguntou, sua voz tremendo. Por que ninguém mais sabia? Eu encontrei uma caixa antiga no sótão da casa da minha mãe. Estava cheia de cartas, fotos, memórias, e uma das cartas mencionava você. A voz de Daniel quebrou um pouco, as memórias pesando sobre ele. Enquanto isso, os amigos trocavam olhares de perplexidade. Suas expressões eram um misto de medo e compaixão. Clara se sentia como se todos os fundamentos de sua vida estivessem desmoronando. Seus pais, eles sabiam disso? Perguntou Marina, com a voz baixa, mas firme. A incerteza nos rostos dos amigos criava um clima tenso. Eles não sabiam de nada até que eu arrisquei a descobrir. Daniel respondeu, seus olhos fixos em Clara. E agora eu acho que sua avó também tinha mais segredos, algo que pode ser muito perigoso. As palavras de Daniel pairavam no ar e uma nova sombra ameaçava surgir. O que mais poderia estar escondido? O silêncio foi interrompido pelo farfalhar de folhas e o som de passos. Alguém estava se aproximando. Com um pulo, Clara e Daniel viraram-se juntos. A porta da biblioteca se abriu lentamente, revelando uma figura familiar que eles nunca imaginaram ver ali. Era sua avó, com um semblante pálido e cansado, carregando um velho diário. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta dela vinha carregada de surpresa e algo mais. Medo? A tensão explodiu na sala. Clara e Daniel se entreolharam. O pavor fazia os lábios dela tremerem. O que sua avó sabia? O que aquela mulher enfrentaria se eles abrissem a caixa de Pandora? E assim, com a revelação a um passo de ser desvendada, o destino de Clara e de todos ao seu redor estava prestes a ser transformado de maneira que ninguém poderia prever. O que mais os segredos da família esconderiam e o que eles estavam prestes a desencadear? Clara ficou paralisada ao ver a avó na entrada da biblioteca. O olhar dela era uma mistura de surpresa e pavor. O diário que ela segurava parecia pesar mais do que um mundo de segredos. Vocês não deveriam estar aqui, a avó de Clara falou, a voz tremendo.
Clara sentiu o coração disparar. O que sua avó sabia sobre tudo isso? Daniel, que estava ao seu lado, parecia tão abalado quanto ela. Você precisa explicar, vovó. O que está acontecendo? Clara disse. A urgência na voz dela era palpável. Os amigos, agora em silêncio, observavam a cena, com olhares de expectativa e medo. O silêncio que se seguiu parecia interminável. A avó apertou o diário contra o peito, como se quisesse protegê-lo de algo. Clara podia ver lágrimas nos olhos dela. Há coisas que nem toda a coragem do mundo consegue revelar. Clara, disse a avó finalmente. Vocês estavam certos sobre os segredos da nossa família, mas o que eu fiz, é muito mais do que vocês imaginam. Você escondeu a verdade sobre a família, não é? Daniel perguntou, avançando um passo. Quantas mentiras você alimentou, vovó? As palmas da avó se abriram em um gesto de rendição. Eu não tinha escolha, nossos destinos estavam entrelaçados, e se eu dissesse a verdade, tudo poderia ser perdido. O passado não pode ser mudado, mas eu fiz o meu melhor para proteger vocês. Clara balançou a cabeça confusa. Proteger de quê? Estamos prontos para ouvir. Me conta tudo. Mas a avó apenas olhou para o chão, como se buscasse força lá. Ela não é apenas sua avó. Daniel disse lentamente, sua voz carregada de um terror indizível. Ela é também a razão pela qual minha mãe foi deixada para trás. Essa biblioteca, Clara, não é só um lugar de aprendizados, mas um abrigo para muitos segredos sombrios. Neste momento, a avó lançou um olhar de desespero para seu diário. Vocês não podem entender o que pode acontecer se o que se encontra aqui for revelado. Então, com um movimento impensado, a avó rasgou a página do diário e, em um ato de desespero, jogou-a ao chão. Clara ficou em choque. Seus amigos também. As palavras escorregaram do papel e, aos olhos de todos, uma nuvem de energia desconcertante pairou no ar. Não! Gritou Clara, sua voz ecoando na biblioteca. Ela se curvou para pegar o papel, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma luz intensa irrompeu da página rasgada. Era quase como um sopro violento de vento que fez as prateleiras tremerem. Então, como se uma tempestade tivesse se formado, os livros começaram a cair das estantes, abrindo caminho para que algo terrível emergisse daquele caos. O que surgiu foi uma sombra, uma figura alta e indistinta, que emanava uma aura de tristeza e raiva. Olhos da cor da noite, tênues e penetrantes. Clara gritou, recuando para trás. Daniel quase tropeçou, absorvendo a cena surreal. A avó ficou paralisada, o rosto branco como papel, enquanto a figura avançava. Você não pode fugir, minha filha. O que está oculto não pode permanecer escondido para sempre, disse a sombra com uma voz ecoante. O som balançava os nervos de todos ali. Diante de Clara e de todos, um grito surgiu do fundo, tão intenso que fazia o chão tremer. Era a voz de alguém que eles conheciam. Clara virou a cabeça para a avó, que agora parecia estar lutando contra algo muito profundo, como se um mar de memórias e dores estivesse prestes a afundá-la. A drástica mudança da cena fez o grupo desmoronar, agora cúmplice. A biblioteca, os segredos da família, as verdades ocultas, tudo começava a desmoronar junto com suas certezas. Enquanto a sombra avançava, Clara fez a única coisa que sua mente confusa lhe permitiu. Ela gritou: Meu Deus, o que mais está escondido? O que você fez, vovó? As palavras pairaram no ar, enquanto a figura ameaçadora se aproximava, levando Clara e todos ao redor a um abismo onde a verdade e o sobrenatural colidiam. A única certeza era que estavam à beira de algo muito maior, muito mais devastador do que poderiam imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado? E qual seria o verdadeiro custo de saber?
A figura sombria avançou, pulsando com uma energia que parecia alimentar o medo. Clara sentiu cada fibra do seu ser gritar por respostas, enquanto a avó se mantinha parada, petrificada, como se uma sentença de morte tivesse sido assinada. Daniel, ao seu lado, mantinha o olhar fixo na sombra, cada vez mais inquieto. "Quem é você?" gritou Clara, sua voz ecoando com pânico. O grupo estava paralisado, todos os olhos fixos na cena, esperando que a avó quebrasse o silêncio que a envolvia como uma névoa. A escuridão se aproximou, traçando linhas de distância entre ela e o grupo. A biblioteca, uma vez iluminada pelos sorrisos e risadas de Clara e seus amigos, agora sentia-se como um túmulo de segredos. "Você sabe quem eu sou, Clara?" disse a sombra, sua voz ecoando como um vento violento. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, de repente, a luz começou a brilhar de forma intensa e a sombra se dissipou, revelando o olhar intenso de um homem alto, com um sorriso que era ao mesmo tempo familiar. Os gritos de susto se transformaram em murmúrios perplexos. Clara mal podia acreditar. Rafael, seu amigo desaparecido? Mas por que ele parecia tão sombrio? A avó parecia prestes a desmaiar. "Clara, eu nunca quis que você soubesse assim", disse Rafael, sua voz agora mais calma, mas cheia de tensão. "A verdade sobre a sua avó, a verdade sobre a sua família, é muito mais complicada do que você imagina." "Você não pode estar falando sério", Clara gritou, sentindo um nó se formar na garganta. "Você estava perdido. O que você sabe sobre nós?" "Eu sei tudo", Rafael respondeu, o sorriso se desvanecendo ao olhar para a avó. "E eu sei porque sua avó me escondeu. Ela não é apenas sua avó, Clara. Ela é responsável pela sua vida e pela minha." Ele respirou fundo, como se saber disso o machucasse. "Minha mãe não desapareceu por acaso, e essa biblioteca, este lugar, é a chave para tudo." Os olhos de Daniel se ergueram. Ele estava tão atordoado quanto Clara. "O que você está dizendo?" "Que você é parte disso tudo." "Eu sou o que restou do passado, Clara. E você também é." A voz de Rafael ganhava força. "Eu não queria voltar, mas não tinha escolha. A sua avó tem um segredo, e se você não descobrir a verdade, pode ser tarde demais." A avó de Clara finalmente rompeu o silêncio. "Rafael, não! Você não deveria estar aqui. O que você vai fazer? Não é seguro." A voz dela tremia com medo, uma emoção abafada que nunca tinha sido revelada. "Eu não vim para machucar ninguém", Rafael respondeu, mas seu olhar era firme. "Vim porque a verdade precisa ser exposta. Há algo que está prestes a acontecer, algo que você não pode controlar." Clara sentiu seu coração disparar e o ar ficou pesado. "O que está prestes a acontecer?" questionou ela, a entonação cada vez mais desesperada. O clima na biblioteca mudava, como se o próprio espaço estivesse ouvindo e se preparando para a tempestade que se aproximava. Rafael se aproximou, seu olhar fixo em Clara. "Você precisa saber que quando a verdade for revelada, não há volta. Eu não sou apenas um amigo, Clara. Eu sou parte da sua família, e não é da maneira que você imagina." O que aquilo significava? Clara sentiu a cabeça girar. O conceito de família estava se desdobrando na sua frente como um origami em chamas, liberando uma fumaça densa, formando um labirinto de confusões sem fim. Você é meu quê?" As palavras saíram num sussurro, a gravidade da situação esmagando-a. E enquanto a sombra do passado se intensificava em um presente que Clara jamais poderia ter previsto, a avó deu um passo à frente, lágrimas já escorrendo pelo rosto. "É hora de você saber a verdade, Clara", disse a avó,
a voz fraquejando. Mas não sei se você estará preparada para isso. Alguma coisa pode realmente quebrar você. O que mais Clara nunca soube? O que mais estava oculto sob os segredos envelopados naquela biblioteca? A incerteza palpável a fez vacilar. O nó na garganta se tornava espesso, e as visões de seus sonhos, de sua vida, tudo balançava no fio. Então, ela tomou uma decisão. Estou pronta. Digam-me, quero saber. A determinação em sua voz era como um eco ressoando entre as prateleiras de livros empoeirados. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, a mesma sombra que havia desaparecido começou a se formar novamente. Uma tempestade à espreita. Uma nova revelação estava prestes a se soltar. E Clara nem sabia que tudo isso era apenas o começo. Clara ficou paralisada, a adrenalina pulsando em suas veias. O ar estava carregado, pesando cada vez mais com a gravidade das palavras de sua avó. Mas antes que alguma delas pudesse responder, Rafael deu um passo à frente, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. A verdade é que a sua avó não é apenas aquela que cuida de você. Ela tem muito mais segredo, Clara. Se prepare para o que está por vir. Não, Rafael! Gritou a avó e seu rosto torceu em desespero. Por favor, não faça isso! Mas já era tarde demais. Rafael avançou, encarando Clara com uma intensidade que a fazia sentir que ele não apenas queria, mas precisava que ela soubesse. A sua avó fez escolhas, escolhas que afetaram não só a sua vida, mas a de muitos outros. Incluindo a minha mãe. Ela me rejeitou e agora está prestes a reescrever a história com você. As palavras pareciam fogo, queimando a sanidade de Clara. O que você está dizendo? Que escolhas? Que ela fez? O nervosismo subia pela sua espinha. Eu sou parte de uma linha de herdeiros que está destinada a proteger uma verdade muito antiga. E sua avó, ela levou isso longe demais. A voz de Rafael tremia enquanto um silêncio pesado se instalava na biblioteca. Ela se envolveu em algo sombrio, Clara. Algo que envolve manipulação e sacrifício. Nesse momento, do nada, a luz começou a oscilar. Os livros nas prateleiras pareciam vibrar com uma energia elétrica. Todos olharam ao redor, assustados. O que está acontecendo? Murmurou Marina, olhando para o teto, como se aguardasse que algo caísse do céu. A avó de Clara, agora mais pálida, segurou o diário com força. Eu não queria que isso acontecesse. Não agora. O que você está trazendo para nós, Rafael? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Antes que ele pudesse responder, um grito ensurdecedor fez todos se virarem. Clara sentiu um frio na barriga. O som veio do fundo da biblioteca, onde as prateleiras se moviam como se uma força invisível estivesse atirando os livros ao chão. Foi então que uma figura malevolente surgiu detrás das estantes, uma sombra que parecia ter vida própria, pulsando e estendendo-se como se quisesse afundar todos na escuridão. Vocês não deviam ter aberto isso. A sombra sussurrou, sua voz arrastada como uma tempestade. Era como se 1000 vozes estivessem ecoando ao mesmo tempo. Clara ficou paralisada, a visão turva. O que aquela coisa queria? E no meio daquela confusão, Rafael gritou, apenas escutem. Toda essa batalha, essa escuridão, gira em torno do poder que sua avó detém. O que ela fez para proteger você pode trazer consequências terríveis. Sim, somos todos parte disso. Não é apenas sobre vocês. Isso envolve um sacrifício que a sua avó fez, ele disse esgotado. Clara olhou para a avó. Uma interrogação esmagadora a consumia. O que ela tinha feito? E então, enquanto todos estavam voltados para a sombra e para a avó, um estrondo ecoou e a figura caiu ao chão,
desmoronando como se tivesse sido atingida por um raio. A biblioteca se encheu de uma energia pulsante, e antes que qualquer um pudesse reagir, Clara percebeu que algo diferente estava acontecendo. Uma onda de luz começou a emergir do diário nas mãos da avó. Clara, isso é sua herança! Gritou Rafael. A urgência em sua voz era palpável. Corra e pegue-a! É a única maneira de acabarmos com isso. A avó parecia perdida, os olhos arregalados, enquanto Clara se movia em direção ao diário, suas mãos tremendo. Ao tocar o diário, uma explosão de memórias e emoções inundou sua mente. As visões de um passado escondido, segredos sombrios e uma verdade devastadora a envolviam. De novo não! Não! O que você está fazendo? A avó gritou, mas Clara estava imersa na revelação. Com cada página que virava, a história de sua família se transformava em uma tapeçaria de dor e alucinações. Clara olhou para a avó. O olhar estava sombrio e cheio de culpa. Como você pôde? Sussurrou, mas já sentia que a linha entre a verdade e a mentira começava a se desvanecer à sua frente. As palavras escorregaram de seus lábios como um último grito de silêncio. E nesse instante, a sombra se erguia novamente, massiva e ameaçadora, pronta para reclamar a vida de todos ali. O que mais estava prestes a ser exposto? Clara sentiu um pavor imenso, um misto de desespero e esperança. As paredes da biblioteca começaram a vibrar como se fossem testemunhas de um ritual ancestral, e a conexão entre eles todos se tornava mais intensa do que nunca, selando seus destinos em um único, grande questionamento: o que era verdade e o que era mentira? Clara sentiu seu coração disparar. A sombra estava de volta, mas agora, em vez de se transformar em um espectro aterrorizante, revelava a face familiar de Rafael, seu antigo amigo. O choque se espalhou como um raio pela biblioteca. Os olhares de todos se fixaram nele, atônitos. Rafael? Você? O que está acontecendo? Clara não conseguia processar a rápida troca entre a sombra e o amigo. Por que você? Porque você precisa entender. Toda essa história vai além de segredos familiares. É sobre poder, sobre sacrifício, sobre vida e morte. A voz dele estava carregada de um desespero profundo. Clara olhou para a avó. Sua expressão já não era de surpresa, mas de raiva reprimida. Pelo amor de Deus, Rafael, você não vai colocar isso a limpo aqui. A avó quase gritou, os olhos cheios de desamparo. Mas enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão da biblioteca. Os livros começaram a cair das prateleiras como se uma tempestade estivesse liberando todo o seu peso. É isso! Ele está despertando! A avó gritou, e foi como um estalo mental. Clara percebeu que algo se movimentava nas sombras que cercavam a sala. Era um sussurro fraco que parecia chamá-la. Um chamado, um convite. Clara não escuta! O que está prestes a acontecer não é seguro! Daniel gritou, mas era tarde demais. Clara avançou em direção à sombra, sentindo uma mistura de medo e curiosidade como nunca antes. Naquele momento, entregou-se à sensação. E então, a biblioteca se encheu de luz. Não uma luz pura, mas uma luz distorcida, quase como um ilusionista preparado para revelar a mágica. Clara fechou os olhos e, ao abrir novamente, viu a avó de pé, agachada, segurando ainda o diário. Um espirro de dor lhe atravessou a mente e, de repente, tudo ao seu redor pareceu mudar. A figura de Rafael começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Clara, você precisa ver, você precisa entender. Ele estendeu a mão para ela, mas em vez de um gesto de conforto,
parecia uma súplica desesperadora. Eu sei quem você é, Clara, e eu não sou quem você pensa. As palavras de Rafael cortaram no ar. O que sua avó fez, eu só sou a ponta do iceberg. Ela não apenas escondeu a verdade da nossa família, ela a escondeu de si mesma. A avó deu um passo à frente. Sua voz tremia. Basta! Você não percebe que tudo o que fiz foi por amor? Para proteger você, Rafael e todos que amo. Mas Clara estava confusa, sem saber em quem acreditar, e no meio da batalha verbal, outra explosão de luz aconteceu. O diário se iluminou, emanando uma intensidade ofuscante. Clara olhou para a avó. E a imagem dela parecia se fragmentar, como um reflexo em um lago agitado. Você não pode saber o que está no diário. Você não pode. A avó gritou, ansiosa, enquanto as páginas estavam abrindo sozinhas, revelando fotos e cartas rasgadas de momentos passados. E foi então que Clara viu a imagem de uma mulher que se parecia com sua avó, mas mais jovem. Ao lado dela, um homem que era exatamente igual a Rafael. Não, não pode ser. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você não pode esconder isso mais, vovó. Clara gritou, a mente em frangalhos. Você e o Rafael, vocês são irmãos. Um silêncio cortante pairou. A expressão da avó se transformou em puro choque. O olhar dela era como se todo mundo tivesse desabado. E Clara percebeu que o peso da verdade era maior do que todas as mentiras. Não, Clara, isso não é possível. Daniel murmurou, provavelmente pensando o mesmo que todos os outros. A sensação de traição ou desilusão inundou o ambiente. Clara se viu perdida em uma teia de mentiras. A cada batida do coração, a realidade parecia se desintegrar. E enquanto Clara se entregava ao desespero, a sombra começou a se materializar novamente, agora ligada a essa nova verdade. O que mais estava por vir? O que mais estava escondido pelas camadas obscuras da avó e de Rafael? As luzes da biblioteca oscilaram, e um sentimento profundo de que tudo isso ainda não tinha acabado tomou conta. O que mais poderia ser revelado que abalara não apenas a estrutura da família, mas o próprio mundo de Clara? A tensão estava no auge. Clara percebeu que a descoberta estava apenas começando. Clara ficou paralisada, a revelação a golpeando como uma onda. O que ela acabara de ouvir mudava tudo. Rafael, seu antigo amigo, e sua avó, irmãos? Uma conexão que nunca imaginara que existia, e agora a verdade parecia um terrível quebra-cabeças. Isso não pode ser verdade. A voz de Clara tremia, cheia de incredulidade. Como você pode ter escondido isso de mim? A avó respirou fundo. O olhar dela se perdia entre misérias passadas e escolhas amargas. Clara, eu fiz isso por amor. Não queria que você soubesse. As coisas não são tão simples. O desespero e sua voz fogem ao controle, e as lágrimas escorrem pelo seu rosto enrugado. Por amor? Ou para proteger seus próprios segredos? Clara retrucou, a raiva fervendo dentro dela. Você destruiu a vida de outras pessoas enquanto tentava proteger a sua. A sombra começou a se contorcer novamente, uma energia ameaçadora se formando. Clara percebera agora que não eram apenas segredos de famílias que estavam sendo revelados. A biblioteca, carregada com o peso de tantas histórias, parecia pulsar como se também estivesse viva. Um vento gelado soprou pelas prateleiras enquanto o ciclo de dor e amor se desenrolava à sua frente. Cale-se! O comando de Rafael cortou o ar e todos se viraram para ele, surpresos. Se você revelar isso, vovó, iremos despertar algo que não conseguimos controlar. Você sabe disso, e ainda assim se recusa a vir à tona. Nesse momento,
As luzes da biblioteca começaram a piscar intensamente, enquanto a figura escura na sala parecia se fortalecer. Era como se a própria escuridão estivesse ouvindo, se alimentando das revelações feitas. O silêncio foi quebrado por um estrondo profundo, como se o próprio chão estivesse tremendo. Não, é agora, dissera a avó, tomando uma atitude repentina. Como um movimento rápido, ela virou-se e se preparou para rasgar outra página do diário. Não faça isso, gritou Clara, avançando com a determinação de quem se recusa a perder mais. Lembrou-se das histórias que ouvira sobre os espíritos e segredos, e a sensação de iminente destruição a guiava. Mas a avó hesitou. Clara, se o não fizer, pode ser a última oportunidade de nos proteger. Os olhos da avó refletiram um abismo de dor que Clara nunca havia visto antes. Protegê-los? Ou salvar a si mesma? Disse Rafael, o desespero crescendo em sua voz. Você fez um pacto, vovó. E isso vai arruinar tudo se você continuar escondendo. As vozes começaram a se sobrepor, o clima se esquentando. Chega! Gritou Clara. Chega das mentiras! Há algo mais que precisamos saber. Que pacto é esse? E foi nesse momento, enquanto a tensão atingia o clímax, que uma sombra mais intensa se ergueu, sobressaindo os rostos aterrorizados. Uma risada baixa e penetrante ecoou. Ninguém viu de onde ela vinha, mas ressoou nas paredes da biblioteca como uma maldição antiga. Ah, então vocês finalmente aprenderam a verdade. Mas é tarde demais. A voz ecoou, sombria e cativante, e todos sentiram uma onda de frio percorrer a espinha. As sombras na biblioteca começaram a se alongar, como se algo sombrio estivesse prestes a se manifestar. Clara olhou ao redor, e parecia que a própria escuridão estava rindo delas. Quem está aí? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Do fundo da escuridão, uma figura se materializou. Eu sou a razão pela qual sua família carrega esse fardo, disse uma mulher que parecia ser um reflexo distorcido da avó. Sua voz era melodiosa e caótica ao mesmo tempo. Eu sou a verdadeira guardiã dos segredos, e nesse instante, tudo o que Clara acreditava conhecer desacelerou. A figura assemelhava-se à avó, mas tinha algo muito mais profundo e mais sombrio. As revelações deveriam ser libertadoras, mas, na verdade, estavam apenas abrindo a porta para um abismo de consequências aterrorizantes. Você, quem é você? A avó ofegou, como se finalmente visse um fantasma de seu passado. A tensão na sala estava imensa e Clara sentiu o frio da realidade se instalar. O desafio diante delas se tornando impossível de ignorar. Seu passado está a caminho de cobrar cada parte do que guarda. O que sua avó fez para manter a verdade escondida não foi apenas um erro, foi uma escolha que trouxe uma maldição. E agora a conta chegou. Os amigos de Clara começaram a recuar, sentindo que o ar estava sendo drenado. O que isso significava? Que maldição! O que mais estava prestes a ser revelado? Clara se deu conta de que os segredos da família poderiam não ser apenas uma história trágica, mas algo que poderia selar seus destinos. E assim, com o eco das verdades ocultas reverberando em seus ouvidos, Clara respirou fundo, percebendo que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais poderia acontecer naquelas paredes antigas? O que mais estava à espreita, pronto para escapar ao severo olhar da realidade? Clara ficou paralisada, a revelação a golpeando como uma onda. O que ela acabara de ouvir mudava tudo. Rafael, seu antigo amigo, e sua avó, irmãos? A conexão que nunca imaginara que existia agora parecia uma verdade inegável, mas devastadora. Ela tinha tanto medo. Como você pode ter escondido isso de mim?
A avó respirou fundo, seus olhos refletindo uma mistura de dor e fúria. Clara, eu fiz isso por amor. Não queria que você soubesse. Eu só queria proteger você. Proteger de quem? De quê? Clara podia sentir sua voz ecoando nas paredes da biblioteca, cheia de desespero e raiva. Seus segredos só trouxeram mais dor. Olhe agora para nós. Os amigos observavam, paralisados, sem saber o que dizer. O silêncio pesado parecia carregar o impacto de suas palavras. Clara, você não entende. A avó tentou se aproximar, mas Clara recuou, sentindo que cada palavra dela era mais uma faca sendo cravada em seu coração. O que eu fiz foi para preservar sua segurança. Mudanças terríveis estão por vir. Segredos que vão além de nós. Segredos que vão além de nós? Rafael repetiu de forma sarcástica. Ele estava inquieto, seu olhar se movendo rapidamente de Clara para a avó. Só temos que abrir a caixa de Pandora e ver o que encontramos, não é? A sombra atrás deles parecia se intensificar, e Clara sentiu o arrepio percorrer sua espinha ao perceber a figura distorcida se contorcendo. Um vento gélido soprou através da biblioteca, fazendo as prateleiras rangerem. O que estava prestes a acontecer? O próprio ar estava carregado de algo iminente. Vocês não deviam ter aberto isso, disse a figura, uma voz ecoando como um feitiço antigo. Ela se movia agora, não mais uma sombra difusa, mas começando a se formar em uma mulher, com traços parecidos com os de Clara, mas suprimidos por um olhar de ódio palpável. Quem é você? Clara gritou, a urgência na sua voz cortante. Eu sou o que vocês esqueceram. A verdade que sua avó tentou esconder. Todos os laços de sangue têm um preço, e o seu está pronto para ser cobrado. A figura se adiantou, revelando a face da mulher com um sorriso malévolo. Clara percebeu que era a própria mãe de Rafael. As palavras cortaram o ar. Você? Mas como? A mente de Clara explodia. As peças do quebra-cabeça se encaixavam em um cenário que ela jamais imaginara. Rafael, sua avó, seu pai, todos entrelaçados em uma rede de segredos sombrios. Mas o que mais estava por vir? Vocês não podem fugir do que fizemos. O pacto foi selado e agora vocês não têm escolha, a não ser enfrentar as consequências. A mulher disse, enquanto a obscuridade se aprofundava, envolvendo o espaço em uma neblina pesada e opressora. Por que você voltou? O que sua avó lhe negou? A verdade. A mulher gesticulou e, ao fazer isso, a biblioteca vibrou, como se o imenso poder estivesse sendo liberado. Os amigos de Clara recuaram, fechando os olhos enquanto a luz começava a desaparecer, dando lugar a uma escuridão quase palpável. O coração de Clara disparou. Ela precisava entender. O que é essa verdade? O que você está escondendo? O desespero em sua voz é intenso. Ela sentiu que cada respiração se tornava mais pesada, como se uma mão invisível estivesse a apertar seu peito. A verdade é que você pertence a algo maior do que imagina. Vocês são apenas peças neste tabuleiro, e a matança vai começar. Acerte os relacionamentos ou todos pagarão o preço. E com isso a mulher começou a desaparecer, mas não antes de soltar uma última frase que ecoaria na mente de Clara eternamente. Quando uma porta se abre, outra deve ser fechada. Prepare-se para as consequências. E antes que pudesse processar, a biblioteca explodiu em uma onda de luz ofuscante, levando Clara a cair de joelhos. Quando a luz se dissipou e ela olhou ao redor, tudo estava diferente. Os rostos dos amigos estavam congelados em expressões de choque, e a avó parecia ter envelhecido uma década em apenas um segundo. O que mais estava prestes a ser revelado? O que essa nova reviravolta significava para todos ali? Clara sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e uma estranha sensação de poder.
O que mais estava escondido debaixo dos segredos escavados e como isso mudaria tudo. Agora, mais do que nunca, ela sabia. O jogo apenas começara. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto a revelação da sombra ecoava nas paredes da biblioteca. Seu coração batia acelerado, como se cada batida quisesse escapar. A figura no centro da sala, que era um reflexo distorcido da avó, agora revelava a verdade, que tinha sido mantida em segredo por tanto tempo. Ela precisava de respostas, mas o terror a deixava quase sem ar. Você deve enfrentar seu passado, a mulher sussurrou, com uma voz tão suave quanto o vento. Engoliu em seco, encarando o vazio que se formava ao redor. Chega, gritou a avó, finalmente quebrando o silêncio. Eu não posso permitir que isso aconteça. Com um gesto firme, ela levantou o diário como se fosse uma arma. Clara percebeu que a avó estava disposta a lutar contra o que quer que estivesse pairando sobre eles. Mas você não entende, disse Rafael, seu olhar em choque. Estamos prestes a perder tudo. A tensão explodia e todos na sala podiam sentir. A energia parecia se acumular, um turbilhão prestes a explodir no ar. E isso é por sua causa. Bateu o pé, batendo a mão no coração. Sentindo as emoções à flor da pele. Quantas vidas você sacrificou para proteger seus segredos? As palavras reverberaram e a sombra respondeu com uma risada, como se estivesse se alimentando do medo. A verdade é um preço alto, mas o seu resultado será ainda mais devastador. Quando a luz parecia estar se extinguindo, a avó, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: Eu fiz o que podia, mas não posso mais esconder. A intensidade da cena crescia. Os amigos de Clara começaram a se afastar, tensos e apreensivos. Havia uma escolha a ser feita, disse a avó, a voz baixa. Mas não estou pronta para abandoná-los. O que está por vir pode ser a redenção ou a destruição total. Nesse momento, a figura sombria começou a se desvanecer, o medo se transformando em uma oportunidade. Clara respirou fundo. Se é a verdade que queremos, então vamos enfrentá-la juntos. Não estamos sozinhos. Os amigos se uniram, formando um círculo em torno da avó, dando a ela a força que precisava. Clara sentiu um calor que começou a crescer dentro do peito, uma chama de coragem que se reacendia. O que quer que estivesse na porta da verdade, elas estariam prontas. E foi assim que juntos enfrentaram a figura sombria. Clara se tornou a porta-voz de todos, gritando: Nós não temos medo de você, estamos prontos para ouvir. O eco das palavras preencheu a sala. E enquanto os ventos giravam, houve um silêncio repentino. Uma luz radiante atravessou a biblioteca, fazendo os livros dançarem nas prateleiras. Mas não era qualquer luz. Era a essência do que representava a verdade, fluindo como em um rio, iluminando os rostos de cada um presente. A sombra se foi, incapaz de resistir a essa força coletiva. Clara olhou para a avó, seus olhos marejados de gratidão. Nós conseguimos, vovó. Agora, só precisamos decifrar o restante disso juntos. Foi nessa hora que a avó sorri, desta vez não com tristeza. Sim, a verdade vai nos libertar, Clara. Vamos nos reerguer. Enquanto a biblioteca ganhava vida novamente, cada um começou a sentir a energia da transformação. Clara sabia que muitos desafios ainda estavam por vir, mas agora não tinha mais medo. O começo de uma nova era se desenhava à sua frente. E nesse momento, ela virou-se para a câmera, quase como se estivesse falando diretamente com você, leitor. Essa história ainda não acabou. Estamos apenas começando. A verdade nos dá coragem e o amor nos une. Agora preciso que você faça algo importante, rápido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Cada nova revelação está mais próxima e você quer estar aqui para isso. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos conversar sobre tudo isso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. Você precisa fazer isso agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.